Porque muitas pessoas elas procuram espécies de pets diferentes, quero mal. O pessoal quer inovar, então eles vão em busca de alguns animais exóticos. Alguns podem ser criados no Brasil com a autorização do IBAMA. Agora, você quer conhecer algumas opções? Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com o veterinário Pablo César Pessoa. É isso mesmo? É isso Pablo, mesmo. Tudo bem, Sérgio? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, e você? Pablo, hoje nós temos aí, se eu não estou enganado, você pode me corrigir tudo. Se eu estiver enganado, você pode me corrigir. Nunca esteve tão em moda, em voga, ter um pet em casa. Não é isso? Sim, é verdade, Sérgio. E hoje até com as próprias, cada vez mais pessoas morando em apartamento, né, os apartamentos menores, outros animais acabam sendo interessantes ali, né, saindo do tradicional cachorro, gato, e o pessoal acaba procurando alternativas que ocupem espaços menores ou que tenham um hábito de vida mais noturno, que é quando a pessoa chega em casa, já pode conviver com a família como um todo, né? E o animal hoje faz parte da família. E isso faz parte também desse contexto social que a gente vive, até, por exemplo, para esse tipo de companhia, de interação, porque a gente vê o pessoal individualizando demais ali as suas convivências, né? É só o casal, ainda não tem filhos, demoram para ter os filhos e trazem os pets para poderem fazer essa companhia também, ajudar ali na alegria do lar. Sim, eles cada vez estão mais dentro da família, né? E todo, inclusive o próprio mercado, né, se adequa a isso, né, de oferecer um animalzinho legal que possa, né, fazer parte da família mesmo. E daqui a pouco, pessoal, vocês vão conhecer aí, nós estamos montando ali assim um cenário ali exatamente com esses bichinhos para você saber como eles são, o seu modo de comportamento, que tipo de atração eles podem trazer para dentro de casa. Vocês vão ouvir aí já alguns barulhos ali. Tem um fã meu ali que já está ali, Serginho, Serginho. É isso mesmo. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, hein? Agora, Pablo, a gente vê aí também, e daqui a pouco nós vamos falar sobre a importância de termos animais regularizados com toda a documentação para não ferir as leis ambientais. Isso também é importantíssimo ao pensar na hipótese de ter um pet, né? Eu acho que isso é primordial, né? Hoje você não contribuir para retirada de animais ilegais, de animais, né, de forma ilegal das nossas matas aí. E quando você adquire um animal, né, de uma forma legal, você está contribuindo sim, né? Você está fomentando toda uma questão ética, né, de não ter participado nessa degradação aí da nossa fauna. Agora, Pablo, eu vou entrar numa questão com você aqui, também assim, eu acho que também é o seu lado, eu acho que você vê isso também. Hoje temos ali, nós vamos dar ali mostrar algumas espécies de animais exóticos. Isso é uma outra categoria, vamos dizer assim. Mas aquele bom e velho pet, o cachorrinho, o gatinho, o pessoal também, às vezes, optar mais pela adoção, porque tem muito animal aí sendo jogado fora e, às vezes, as pessoas têm optado ali pelo câmbio negro desses tipos, dessas espécies, por ser de uma raça, mas compram um câmbio negro, alguma coisa assim. De fato tem isso, é algo que a gente também precisa preocupar ao pensar no pet? Eu acho que a adoção, ela realmente tem que estar como prioridade quando você busca um pet. Porém, tem algumas situações, situações específicas onde você precisa de um pet ou de uma raça, né, que se adeque a uma determinada demanda. Então, você tem, por exemplo, a necessidade de ter um cachorro de guarda, hoje em dia, né, para proteger sua família. Então, você ter a opção, sim, de adquirir animais de forma legal
oriundos de criatórios, de criadores, né, que estejam comprometidos com o bem-estar animal, eu acho isso essencial também. Porque se ninguém cria animais de raça, se você tira essa forma comercial, você acaba extinguindo as raças. Então, ninguém mais vai criar um pastor alemão, um Rottweiler para guarda, se não tiver um interesse nesses animais, específico nesses animais. Então, a adoção é essencial, isso é ponto passivo. Agora, você ter uma regulamentação desses criadores, que eles criem de forma ética, mas que tenha, sim, criadores comerciais desses animais para oferecer ao mercado para algumas demandas específicas, eu acho isso também essencial. Então, Pablo, vamos ali no outro espaço, porque nós vamos conhecer algumas espécies de bichinhos aí, de pets exóticos, e também nós vamos ao encontro ali da nossa outra convidada, que é a Isabela Brant, que é bióloga. Vamos lá? Sim, vamos lá. Ver aqui os bichinhos bonitinhos lá? Gente, tem uns bichinhos massa aqui, ó. Eu queria que eles trouxessem assim umas cobras, umas iguanas, uns negócios assim. Cumprimenta a Isabela. Isabela, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Quem que está aqui com você, que você trouxe aí nos seus ombros? Esse é o nosso mascotinho. Qual que é o nome dele? Já tem nome? Toquinho. É o Toquinho. E o Vinícius é qual aqui, né, gente? Piadinha infame. Mas, vem aqui, Pablo. Gente, aqui algumas espécies aqui. Vamos só mostrar para o pessoal de casa quem que é quem aqui. Neste aquário aqui, nós temos os tigres d'água. Ah, gostou? Eu conheço tudo de biologia, gente. Eu conheço tudo. Fiz um curso por correspondência. Aqui os tigres d'água. Aqui, como que chama esse? Lores? É o Loris. Lores. Como é que é o nome da espécie? Assim, é Loris comum? moluccanos. Tem alguma coisa assim? Não, é Loris mesmo, né? Loris. Não tem no Brasil? Não. Não tem no Brasil. Esse é um animal exótico, ele é importado mesmo. E esse aqui? Esse é o porquinho da Índia. É o famoso porquinho da Índia. Aqui do lado é o hamster. Não, esses são os twisters. Eles são ratos, né, na verdade, mas eles são separados, assim, séculos de separação desses ratos comuns. É a mesma espécie, porém eles foram separados. Então ele não tem doença, não transmite nada. Então é próprio lá dentro de casa. Sim. E aqui? Aqui é o jabuti. É o jabuti. Você já viu um jabuti no poste? Não. É. Agora, o Pablo e Isabel. A gente tá vendo aqui, olha, você vê, já tem uma calopsita aqui no meu ombro aqui. Eu já tive uma calopsita. Aí começou com o nome de Bernard, achando que era macho, aí depois descobriu que era fêmea. Aí minha filha colocou um outro nome que eu esqueci, eu vou lembrar aqui. Aí ela voou. Aí foi embora. Os bichinhos, por que eles são tão mansinhos assim, a ponto da gente poder tê-los em casa conosco? Na verdade, esses animais, a pessoa pergunta muito para a gente se é possível amansar um animal adulto já arisco, vamos falar assim. Isso, na verdade, é muito difícil, porque o amansamento, ele ocorre desde quando o animal é criado artificialmente, na papinha. E esse animal identifica a pessoa como da própria espécie, né? Então, ele cresce no meio, ele é criado no meio de pessoas achando que ele está no meio de outros lores, outras calopsitas. Então, a sua calopsita achava que você era uma calopsita também. Olha, como grupo do grupo dele. É mesmo? Tem esse tipo de percepção. Aí, por exemplo, isso se aplica para todas as espécies, até, por exemplo, para o cachorrinho, para o gatinho, que são mais comuns? Cachorro, ele tem mais uma referência do dono como uma mãe, um pai, né? Também da matilha, né? Ele considera você como uma da matilha e tem alguns estudos que falam, né? Que ele reconhece como mãe ou pai, só que ainda não tem, no caso, comprovação. É só da matilha mesmo. Agora, por exemplo, você falou ali no nosso bate-papo no sofá que alguns preferem algumas espécies que têm hábitos noturnos. Sim. Algum desses aqui teria esse hábito noturno para o pessoal que chega em casa para maior interação? Esse. O twister. O twister tem um hábito noturno. Carol Malta, você não quer segurar esses bichinhos em suas mãos assim? Essas unhas, Carol Malta, assim? E segurar um tigre d'água na mão, Carol Malta? Não. Vou ficar aqui mesmo. Esse tigre d'água... Ele é bonzinho. Não, mas
eu acho melhor hoje. Mas aí, então, esses são hábitos noturnos. Então, isso aí, um casal, por exemplo, pode ter, que chega, trabalha o dia inteiro, aí de noite quer ficar lá, ou às vezes a mulher chega, o marido foi para a escola, aí ela vai lá ficar brincando com o bichinho. E o importante é que eles são super interativos e super inteligentes. Eles atendem pelo nome, podem até, se você ensinar, eles fazem truques. Isso, truques, você faz aí um agora com o nosso... Não, esse aqui ainda é muito postinho? bebê. Esse aí. Esse ainda tem que ser treinado ainda. É o twister? Esse é o twister. Twister. Isso. Não é hamster, não. Não, esse é um rato. Esse é um rato mesmo, só que esse é purinho, bacana e tudo. Isso. Já aqui. Agora Stuart aqui Little. os tigres d'água. Fala pra gente. Aqui é quando a gente vê essa cena de aquário, também já tem essa função até terapêutica ali de descanso, fica observando. Isso também é interessante, né? Quando até se tem os peixes também e algumas formas exóticas dos peixes também, né? Sim, sim. Eu acho que qualquer animalzinho, seja um cachorro, seja uma tartaruguinha delicada dessa forma, né? Então, são animais que nos transmitem uma tranquilidade muito grande. Posso pegar aqui? Pode. Olha, gente, aí, ó. Que bacaninha. Na minha mão aqui. E esses animais, por exemplo, algo que a gente sempre vai... Eles são bem espertos. A gente sempre vai pensar quanto à legalidade da posse deles, de ter um desses aí. Então, a gente sempre vai levantar essa bandeira, porque aqui é só em lojas especializadas e quem vai, por exemplo, a uma praça, a um outro tipo de comércio que não tem essa legalização, está cometendo um crime. Sim, com Então, certeza. vamos sempre falar isso e daqui a pouco a Carol Malta vai trazer um bate-papo aqui exatamente sobre as possibilidades de você ter um desses pets de maneira regular pelo IBAMA, não é isso? Agora, por exemplo, aqui o nosso Loris Capirose aqui, ó, todo colorido, bonito. Ele é... Por exemplo, a calopsita, a fêmea canta e o... Não, como é que é? O macho. O macho canta e a fêmea... Na verdade, mas os dois eles vocalizam, né? Eles aprendem a cantar da mesma forma. O Loris, ele é um psitacídeo. Então, só te interromper. Então, essa história de que a fêmea canta, aliás, o macho canta e a fêmea não, isso é mito. Isso é mito, isso é mito. Uau. Os dois falam e têm capacidade de... Falam não, né? Vocalizam, aprendem a cantar da mesma forma. Né? E alguns até arriscam falar que falam, né? Eles, na verdade, emitem sons parecidos com alguma palavra tal, Sim. e com muito boa vontade do proprietário, eles falam, minha calopsita Falou. falou. É verdade. Liga a tecla SAP e dá, né? É tipo isso. Aí você entende. Agora que esse Loris, como nós já dissemos, ele não tem aqui no Brasil essa espécie. Ele é originário de onde? Austrália. Austrália. E é tão bonito, né? Ali todo colorido, parecendo até as nossas araras, né? E ele tem uma particularidade que ele não tem uma alimentação que normalmente os outros psitacídeos, que são as araras, papagaios, ou a própria calopsita, de comer sementes, né? A alimentação dele é toda, a gente chama de frugívoro, né? À base de frutas e algumas papas já industriais que já existem no Brasil, né? Como se fosse uma vitamina, né? Eles se alimentam exclusivamente disso, eles não comem sementes igual a calopsita, nada disso. Interessante. Agora, aqui nós temos então esses exemplos aqui do tigre d'água, que é uma tartaruguinha, né? Que é uma fica aqui tartaruga. no aquário. Dentro de casa, o cuidado sempre dentro do aquário ou de vez em quando pode deixar dar um rolê assim lá na... Olha, ela é... A maior parte do tempo ela passa na água, Na água. né? Mas se você quiser deixar ela dar um passeio, pode Depois deixar. volta pra Depois água volta. pra- Porque a caminhar. maior parte do tempo é na água. Aqui, até aqui nessa gaiolinha aqui do nosso Loris aqui, olha lá, ó, tem uma mãozinha, uma bananinha ali também, muito legal. Agora a gente entra aqui no porquinho, famoso porquinho da Índia, gente. O porquinho da Índia, Que não tem nada de porquinho, na verdade, né? por que desse nome então? Tem esse nome mais porque... Porquinho da Índia, na verdade, o pessoal acha que vem da Índia, né? Mas eram das Índias Orientais ali, quando os europeus vieram para as Américas, levavam esse porquinho para
comercializar lá, né? E falava que eram das Índias Orientais. E outra história interessante dele, que em inglês chama Guinea Pig, e na verdade também não é da Guiné, né? Ele é aqui do Peru, né? É da região peruana. Olha, daqui. E quando eles levavam para a Europa, eles vendiam pela moeda na época que era um guiné. Por isso que chama Guiné Pig. Olha aqui. Agora, a alimentação já é por ração. Isso. Agora, também nós temos, ele não entra na classe dos roedores, né? Sim. Ele é roedor. Ele é um roedor. Agora, tem os furões, que também hoje é uma moda aí também entre os pets mais exóticos, né? Sim, o furão, na verdade, é um outro grupo, né? Chama mustelídeo. E ele, apesar de ser um roedor, ele é bem diferente do rato. Ele precisa de bastante folhas verdes, de feno, né? A dieta é bem... O pessoal acha que roedor se alimenta de tudo igual e não é. Tem realmente que procurar Aí até saber... Eu estava lendo sobre até a necessidade de proteína também. Assim, e também uma do ração desgaste especial, né? também dos Sim, dentes. Exatamente. Eles têm um crescimento permanente, não só dos dentes da frente, dos incisivos, igual a maioria das pessoas acham. Eles crescem também dos molares e pré-molares. Então, se ele não desgastar esses molares, eles têm problemas clínicos, né, que precisam ir para a clínica. Então, aí por isso precisa do feno, dessa ração um pouquinho mais. Agora, assim, tem algum tipo, assim, de pet que é indicado, por exemplo, numa casa onde tem uma criança, assim, vamos dizer, mais hiperativa, ou alguma criança com uma necessidade especial, tem alguma indicação ou é mesmo identificação? Olha, né, a minha opinião é que seria, vamos supor, um twister mesmo, é um animal bem interativo, bem dócil, fácil de manuseio, porque a ave a gente aconselha mais para crianças assim, né, mais ou menos maiores, até mesmo pela fragilidade da ave. Aí agora, um twister, um jabuti, um tigre d'água, um porquinho da Índia. Porque tem essa questão também do tato, né? Porque a ave tá aqui no meu ombro desde o início do nosso bate-papo, tá tudo certo, não mexeu com ela, nem ela comigo, tá tudo ok. Agora, se for tentar segurar, é complicado. A gente recomenda... Então, por exemplo, uma criança, que possa segurar e interagir, mas assim, né? Mais palpável, assim, né? E dentre as aves, a própria calopsita é uma ave... que não tem uma bicada tão forte, igual outras aves até menores, como o agaporni, né? O próprio papagaio, um animal que bica pode causar um acidente maior. Então, a calopsita é interessante disso, de que ela nunca esteve com você, mas está super bem à vontade no seu ombro. Nem toda ave, nem todo psitacídeo é assim. O papagaio já se identifica mais com uma determinada pessoa da casa, muitas vezes ele ataca até outras pessoas. A calopsita, o interessante dela é essa. Eu acho que uma criança a partir de uns 10, 12 anos já interage poderia... bem, porque é mais sociável. Agora, dos que aqui não estão, e a gente fala de animais exóticos, eu pergunto para vocês, e essas outras espécies, por exemplo, já vão ali pelo lado dos répteis ali, as iguanas, as cobras e etc. O que vocês me dizem sobre? Elas já, a questão de encontrar animais legais desses animais já é mais difícil. Hoje até a gente ia trazer as jiboias aí no mas tinha que trazer? Por que não trouxeram? Fica para o próximo programa. Deu tempo. Isso. Aí nós vamos falar sobre os répteis e Carol Malta vai fazer a pauta. É possível adquirir jiboias legalmente, além dessas que a gente trouxe, né? O jabuti, as tartaruguinhas, né? E iguanas também. Agora tem alguns criatórios legalizados que vão começar a disponibilizar no mercado. Muito bom, pessoal de casa. Este foi o nosso bate-papo aqui com o médico veterinário aqui, o Pablo Pessoa, e também a bióloga Isabela Brant. Isabela e Pablo, sabe qual que é a profissão mais antiga da Terra? Que eles falam? Qual? Não é a prostituição. Sabia? Eles falam aí, a profissão mais antiga da Terra é a prostituição. Não é, nunca foi, nunca será. Biólogo, botânico. Adão. Deus o colocou no jardim para cuidar de todas as espécies ali, cuidar do jardim. Verdade. Então, vocês estão nessa representatividade, estão bem na fita. Bacana. Pablo, que grande honra. Aqui, ó, o Lourdes veio me cumprimentar também. Aqui, ó, e vem comigo aqui, ó. Gente, o programa hoje está animal. O programa hoje é sensacional. Isabela, obrigado, viu? Obrigada Carol Malta, a você. Aqui, olha lá, Carol Malta, olha lá. O que está acontecendo? Nada, Você está não. suando, hein? Nada, não. É isso.
Então, gente, nós vamos para aquele rapidíssimo vamos para o intervalo, não é isso? Nós vamos para o rapidíssimo intervalo. Carol Malta daqui a pouco. Não? Ah, então vou passar. Então vou passar aqui para a Carol para ela continuar esse bate-papo aqui sobre a legalização dos bichinhos. Carol Malta, olha só que bacana, Carol Malta. Você tem um bichinho assim? Eu já tive calopsita, já tive porquinho da Índia, já tive hamster. Carol Malta, eu imagino você aqui comigo, aqui, fecha aqui comigo. Já tive Eu fico codorna. imaginando Carol Malta com os bichinhos, gente. É igual a Felícia lá, assim, pegando os bichinhos. Ih, que gatinho. Você era mais ou menos assim, delicado. Não, eu gostava de cachorro também. É bom. Bichinho é gostoso. É legal, né, Carol? É verdade. Muito bem. Então, vamos dar continuidade aqui? Se você viu, você pensa em ter aí um animal silvestre, né? Tem que ter atenção, gente. Nem todos podem ser comercializados. Presta atenção nisso aqui. E os que podem, eles devem ser adquiridos ali com criadores autorizados. Não é de qualquer jeito. A gente vai entender mais um pouquinho, nós vamos aprender um pouquinho com a Luciana Carneiro, que é gerente de uso e manejo da fauna silvestre do Instituto Estadual de Respirar. Continua. Luciana Carneiro, gerente de uso e manejo da fauna silvestre do Instituto Estadual de Florestas. Bom dia, querida. Bom dia, Carol. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom ter você aqui conosco para falar um pouquinho, né, sobre os animais silvestres. Vamos começar conceituando os animais silvestres? Animal silvestre é todo aquele animal que não teve variação genética, variação fenotípica ou variação daquele animal que é encontrado na natureza. Sim. Então, por exemplo, a papagaio, por mais que teoricamente seja considerado um animal domesticado, que todo mundo pode ter, Sim. ele é quase idêntico ao animal que é encontrado na natureza. Entendi. Então, ele é considerado animal silvestre. O animal doméstico é aquele que teve variação, que depende do ser humano. Então, por exemplo, cachorro, você não consegue ter um cachorro e soltar ele na natureza, que ele não Sim. vai conseguir sobreviver sozinho. Certo. Ele depende do ser humano. Então, todos esses animais silvestres, por lei, é proibida a manutenção sem autorização Sim. do órgão ambiental. Então, seja nativo, que é o que nasceu no território brasileiro, Certo. seja exótico, que é de fora do Brasil. Então, por que a gente considera também, tem o controle tanto do nativo quanto do exótico? O nativo tem o risco, se a gente começar a pegar na natureza, Daqui a pouco futuramente não tem mais nada. E se a gente considerar que o animal exótico, ele também tem que ter o controle, porque normalmente ele vira um problema para a pessoa que adquiriu o animal e acha que o melhor lugar dele é na natureza. Então, ele pode também causar a extinção dos animais na natureza por competição. Como que funciona, por exemplo, a pessoa que está assistindo, eu tinha vontade. Quais que são hoje os animais silvestres que as pessoas têm trazido para casa com autorização? Quais os mais comuns? Os mais comuns é papagaio, os passariformes, tipo bicudo, trinca-ferro, pássaro preto, canário. Iguana? Iguana, não existe no país, pode ser que tenha algum criador, que algum estado que está autorizando, mas até ano passado não tinha nenhum no país autorizado. Então a gente tem que tomar muito cuidado de quem que a gente está adquirindo o animal. Sim. Desde 98 é proibida a entrada de répteis exóticos no país. Sim. E os nativos, eles está limitado à publicação de uma lista de espécies autorizadas para comercialização. E essa lista era para ter sido publicada em 2007. Ela está sendo trabalhada no CONAMA, mas ela ainda não foi. Então, normalmente, o que é autorizado no país hoje é aquela lista antiga. Então, é os animais mais comuns, de boia, papagaio, passarinho. Sim. E no caso, por exemplo, como que funciona essa apreensão? A gente tem até algumas imagens, queria que colocasse. Aí, explica pra gente, Lu, como é que funciona esse processo. Bom, esse aí é um veículo da fiscalização, que ele apreende, ele
ou faz as operações de fiscalização, Sim. identificando que o animal não tem origem legal, que é... O que é origem legal? A gente só pode adquirir um animal que nasceu em criadouro comercial autorizado para fins de estimação. Sim. Então, como ele é para estimação, eu tenho que ter comprado desses tipos de criador. Sim. Ele detectando que não tem a origem legal, não tem nota fiscal e hoje a gente cobra um documento que chama certificado de origem, ele apreende e leva para o centro de triagem, que é aquele local onde recebe os animais provenientes de ações de fiscalização. E aí, e nesse processo, tem mais alguma imagem? Se tiver, coloca. E nesse processo, como é que funciona aí? Isso aí é o quê, Lu? Isso aí eles estão certificando que a anilha que o animal tem, que é tipo um bracelete, Sim. com a identificação, é tipo o RG do animal que fica no pulso dele. Você tá falando aí, eu tô lembrando. Aí esse é como se fosse a autorização. Não. Não? Ele tem a anilha. A anilha, ela pode ser... Não adianta eu comprar a anilha e colocar no pezinho de um animal qualquer. Eu só posso anilhar os animais que nasceram no meu criadouro. Então, pegar... Ele já vem com a anilha, ou não? Não, ele vai para você com a anilha. Então, se tem uma anilha que é fraudada, tipo assim, a pessoa pegou uma anilha que era de um animal regular, Sim. Modificou a anilha a ponto de conseguir introduzir num pezinho de um animal adulto. Sim. Essas fraudes, elas são detectadas. Então, E aí- você olhando anilhas, olhando assim, você vê que tá tudo certinho. Pode ser que esteja certinho. Eu tô falando porque o meu padrasto, ele tinha vários animais exóticos e passarinhos. E eu lembro dessa anilha nos passarinhos tudo. Mas ele tinha tudo também. Tudo que, o que é autorizado, diferente. Aí por isso que eu tô conectando aqui. Que interessante. Tem mais alguma outra imagem? Pegando esses animais ali. O que foi isso, Lu? O que é isso? Isso é um curió? Eu acho que é um curió, só tá segurando o animal direitinho. Sim. Ele tem... Próxima foto. Acabou? Lu, a gente viu a primeira foto que eles apreendendo. Aí eles pegam, levam... Como é que funciona esse processo também, posterior? Bom, no centro de triagem, Sim. o centro de triagem tem biólogo veterinário que recebe esses animais, Certo. identifica cada um, faz a triagem, o que pode ser solto. Tem uns que são pegos na natureza recentemente, então eles têm um comportamento bravio. Então, esses animais, prioritariamente, a gente destina para a soltura. Sim. E os que estão em cativeiro há mais tempo, a gente reabilita. Coloca em viveiros maiores que eles consigam voar, porque às vezes eles ficam tanto tempo em cativeiro que eles ficam com a musculatura da asa atrofiada, ou fica muito tempo sem alimentação adequada, ele chega desnutrido. Então a gente reabilita esses animais e, tendo condição de soltura, prioritariamente a gente solta em áreas cadastradas pelo órgão ambiental, protegidas. A gente normalmente não divulga essas áreas pelo risco de apreensão dos animais na natureza. Depois que a gente reabilita, os que não são passíveis de reabilitação, a gente tentou e não conseguiu, Sim. a gente Porque acontece destina. isso. E aí não? a gente tem categorias que a gente chama de uso e manejo da fauna silvestre, que Sim. tem o mantenedouro, o criador comercial, criador científico para fins de conservação, tem outras categorias que a gente Sim. que permite a destinação para esses empreendimentos. Certo. E eles vão cumprir a função dentro daquele criador. Então, um criador para fins de conservação, se for uma espécie de ameaçada de extinção, Sim. ela vai servir como matriz para aumentar a população das espécies ameaçadas, para soltar futuramente os filhotes, por exemplo. E só para fechar, esses casos de não reabilitação podem ser responsáveis, assim, o homem, por ter pego, ter ficado muito tempo. Somos nós que acabamos atrapalhando esse processo de reabilitação. Às vezes, o que acontece? Tem gente que é cruel mesmo, né? Para ficar com o animal em cativeiro, corta um pedaço da asa. Ou, às vezes, tem uma fratura. Ou, às vezes, passou por maus tratos. Ou passou por um processo de desnutrição muito longo. Então, eu estou vendo as tartaruguinhas. Tem vezes que chega a tartaruguinha
desnutrida, com casco pequeno e com corpo grande, tipo assim, não comeu adequadamente. Então a gente não, Que não interessante. solta Aí o esses casco animais. fica pequeno e o corpo... E o corpo cresce normal. Então, no caso, nos casos que impossibilitam a sobrevivência do animal na natureza, Sim. não tem como a gente soltar. Entendi. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.